Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando aqui uma live sobre a engenharia civil da PUC São Paulo, num contexto de vestibular de inverno, né? Ou seja, temos dois vestibulares na PUC, um no meio do ano, período de inverno, e assim como o que ocorre no final do ano, né? Quando a gente tem ali início de verão, tá? Por isso a gente chama vestibular de inverno. A ideia é a gente apresentar para vocês alguns aspectos do curso de engenharia civil, de uma forma geral. Nós temos aqui junto para esse momento, né, uma ex-aluna da PUC, a aluna Sheila. Seja muito bem-vinda, Sheila. Muito obrigada, professor. Obrigado pela presença. E a ideia é a gente contar um pouquinho, né, das nossas trajetórias. Eu, enquanto professor, atualmente sou coordenador do curso, né, e a Sheila trazer um pouco da experiência dela também enquanto uma PUCiana, né? Ela realizou o curso com a gente aqui na PUC e hoje está no mercado de trabalho. A ideia também é a gente trazer ideias, né, para vocês, espectadores, a respeito do mercado de trabalho atual, né? O que existem de oportunidades, né? Como que o mercado está se comportando e quais os possíveis caminhos, né, que os alunos de engenharia civil podem vislumbrar aí para o futuro. E a gente tem muitas boas notícias, né? Eu acho que é um momento bastante interessante. A gente aqui, no início prévio, né, dessa live, a gente estava conversando sobre alguns testes, né, de som e checando imagem e tudo mais. E a pergunta sempre foi: bom, vocês estão ouvindo o ruído, né, que está acontecendo aqui ao fundo? Porque tem uma obra aqui do lado, e aí não só no meu caso, também de outras pessoas. Então a gente tem percebido um mercado bastante aquecido, né? Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês também, ao longo da nossa conversa, para ilustrar um pouco, né, de todo esse potencial que temos na engenharia civil, né? E, claro, tentar aí trazer clareza, né, no momento de bastante dúvida, né? Se você é um vestibulando, né, está buscando um curso, né, buscando o início de uma carreira profissional a partir de um estudo, vale a pena, né, você coletar as informações, né, disponíveis, e a gente está aqui para isso, para corroborar, para ajudar vocês na escolha, ok? Bom, eu gostaria de contar um pouquinho, né, da minha trajetória. Eu acho que isso pode eventualmente inspirar alguém, né, e tentar pelo menos ilustrar, no meu caso, como foi a escolha, né, para pensar aí no curso de engenharia civil. Eu me formei em 2010, então já tenho um tempinho. Entrei na faculdade em 2006, né, e eu me formei numa época onde o mercado estava bastante pujante. Talvez não da maneira que esteja hoje, mas existem algumas perspectivas de que a gente tenha atualmente, nesses próximos anos, e incluso 2025, um cenário tão aquecido quanto foi nessa época que eu entrei, e especialmente quando me formei. Se a gente pensar um pouco historicamente, né, eu me formei em 2010. Veja, nós tivemos uma Copa do Mundo em 2014, né, 4 anos após. E talvez colocar a Copa do Mundo seja a Copa do Mundo no Brasil, né? Seja uma forma de a gente se localizar um pouco melhor e tentar lembrar um pouco, né, de como estava o mercado. E eu lembro de ter, inclusive, trabalhado enquanto estagiário em algumas arenas multiuso que foram destinadas para esse grande evento que ocorreu aqui. E eu lembro de ter, de fato, muito investimento sendo feito, né, em infraestrutura, também na parte específica, né, para receber esses jogos. Na sequência, a gente falou aí de Jogos Olímpicos no Rio também, e isso também aqueceu bastante, né, a construção civil. Então, foi bastante intenso. Mas, na tomada de decisão, né, de o que fazer, né, o que fazer ali, qual curso, né, de fato, me enveredar, o que acabou pesando para a engenharia civil acabou sendo um certo fascínio, né, sobre a execução de obras, especialmente obras grandiosas, né? Então, tem muita gente que acaba acompanhando em alguns canais específicos aí, mega construções e tudo mais, no YouTube, né, a plataforma que vocês provavelmente estão acompanhando a gente nesse momento. Tem muita coisa interessante nessa linha. E aquilo me fascinava, né? Pensar numa ponte, né? Numa ponte com um vão, né? Aquela distância entre apoios bastante grande, né? Várias inovações feitas.
num contexto muito dinâmico, inclusive, aquilo, de fato, me fascinava, né? Gostava também mais de matemática do que algumas outras disciplinas, então isso não é mandatório, não é obrigatório, mas acaba gerando uma certa tendência, de fato, de a gente buscar ali cursos que envolvam mais a parte de exatas, né? Matemática, física, química. Então, isso acaba sendo um indício, né? Não é o único, né? Se você não gosta tanto de matemática, se dê a oportunidade de conhecer um pouco mais, né? De conhecer, inclusive, a aplicação dela, né? A aplicação de física e matemática na forma como a gente tenta descrever o mundo, né? E, por consequência, construir, de fato, que é o que o engenheiro civil acaba fazendo, né? Através de matemática, de física, de modelos, descrever um fenômeno, descrever uma natureza, né? E, de fato, fazer as edificações, fazer as pontes, as estradas, as rodovias e tudo mais. Então, nesse contexto de um fascínio e alguma aptidão nessa parte de exatas, a engenharia civil ela acabou sendo uma forte opção. E aí foi quando eu prestei os vestibulares, né? E consegui lograr êxito ali na entrada do curso. E fui me enveredar, né? E aí fui, cursei, fiz tanto pesquisa, né? Na faculdade, alguns ensaios laboratoriais, isso na minha faculdade em São Carlos, no caso, e fiz intercâmbio também, né? Tive a oportunidade de fazer intercâmbio, ficar um tempo fora, isso é algo bastante importante e eu sempre recomendo para todos os alunos. E consegui, na sequência, naquele cenário de mercado bastante aquecido, um estágio, a partir de onde eu me tornei engenheiro na empresa e tive oportunidades ímpares, né, de trabalhar com obras grandiosas, né, que eram, de fato, aquelas que me fascinaram uma vez ali no passado, muito recente, né, e consegui, de fato, seguir nessa linha. Cito alguns aspectos aqui de iniciação científica, de pesquisa, de intercâmbio, porque é interessante depois a Sheila comentar com vocês, né? A Sheila, nossa ex-aluna da PUC, também teve essas experiências, né? Tanto de pesquisa, junto aos professores aqui da PUC, e também de intercâmbio. Então é legal também trazer essa visão, né? Num contexto de possibilidades que temos no curso de Engenharia Civil aqui da PUC. Bom, adicionalmente a isso, né? Fiz minha graduação, me formei e tudo mais. Também tinha esse desejo de lecionar, então foi algo que foi sendo amadurecido durante a graduação, desde monitorias, né? Que também são possibilidades para os alunos, né? Os alunos também conseguem se candidatar ali a serem monitores, né? E na PUC a gente tem, sem dúvida, essa iniciativa, que é bastante importante, para os alunos que aplicam para isso, e também, claro, para gerar um suporte adicional, né, para os demais alunos de turmas que vêm chegando, né, para eles terem também um auxílio. E, ao desenvolver tudo isso, me encontrei também, enquanto professor, fui estudar, né, fazer minhas pós-graduações para conseguir lograr essa linha profissional, né, da parte acadêmica, e hoje atuo, né, tanto na PUC como professor, coordenador do curso, e também no mercado, né, tenho uma empresa de projetos especificamente estruturais, né, que é um dos grandes braços aí da engenharia civil, e tenho trabalhado aí nessas duas frentes, né, há um certo tempo, ok? Então, isso é um pouquinho, né, da minha experiência, e eu gostaria, Sheila, de passar a palavra para você, fique à vontade, para contar um pouquinho, né, do que foi a sua experiência na PUC, que tem sido a sua experiência no mercado de trabalho, também como você tem visto, né, o que está acontecendo aí no mercado, né, qual que é a sua percepção, você que é um pouco não, né, você que é bem mais nova do que eu tinha uns pelinhos brancos aqui que eu tirei para disfarçar, mas eu acho que é legal também você ter aí, passar, né, para os nossos possíveis candidatos, né, a sua ótica, né, de ex-aluna da PUC e o que você vivenciou e vivencia hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigada, professor. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor pelo convite, né? O professor Matheus, ele foi meu professor durante a graduação
e a gente mantém o contato desde então, diversos momentos aí de interação acadêmica, né, profissional, mas de modo geral é sempre um prazer para mim estar aqui contribuindo com os futuros puquianos, né, e com os calouros também. Em algumas situações a gente teve alguma interação. É sempre um prazer para mim estar representando a universidade. O professor Matheus está aí, não me deixa mentir, que realmente para mim é uma honra dizer que sou filha da PUC. Eu realmente tenho muito orgulho, né, em ter me formado pela PUC São Paulo. E não é só da boca para fora, porque realmente eu vejo os frutos, né, que a universidade tem me trazido ao longo dos anos, né? O professor Matheus contextualizou um pouco a motivação dele, né, de ter escolhido a engenharia civil como um curso. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês também. E eu acho que é até interessante a gente ter essas duas visões, né? São momentos diferentes em que cada um adentrou, né, o curso de engenharia civil, mas é muito importante a gente comentar que, de modo geral, o nosso curso ele está muito associado a esse comportamento cíclico, de certa forma, né, do mercado. E isso traz alguns pontos muito importantes, a gente vai até conversar mais à frente a respeito disso. Mas, de modo geral, a minha motivação, né, para ter escolhido engenharia civil também sempre foram as obras de infraestrutura. Então, as obras grandiosas sempre me fizeram vibrar, né? Passar pelas marginais e ver as pontes, né? Assistir, como o professor comentou, alguns vídeos, né? Tem alguns canais do YouTube de obras extraordinárias, algumas séries também. Isso sempre me deixou muito animada, né? E um fato bastante curioso é que, na época que eu estava no ensino médio, quando eu fui escolher o curso técnico que eu iria fazer, eu queria ter feito edificações já na época, mas na unidade que eu estudava não tinha edificações. Por ser bastante jovem e tudo mais, meus pais disseram, bom, você vai escolher um dos cursos que tem nessa unidade, porque a outra era à noite, enfim. E aí eu acabei ficando com esse pesar de não ter feito edificações no curso técnico. Então eu até brinco, né, com os meus conhecidos que a escolha da engenharia civil, em princípio, foi uma teimosia, por não ter conseguido cumprir ali, né, o meu objetivo inicial, que era de fazer edificações. Mas é super importante comentar, né, que desde o início do curso eu sempre me identifiquei muito. Como o professor colocou também, de certa forma, ao longo do nosso ensino básico, né, a gente sempre se identifica mais com algumas disciplinas. Então, de modo geral, quem se identifica mais com as disciplinas de biológicas acaba seguindo nessa área, né? E eu também tinha uma familiaridade muito grande com matemática, né? Com as disciplinas exatas, de modo geral. E isso acabou motivando também, né? Pela escolha do curso. E, bom, basicamente é isso, né? Do ponto de vista da escolha do curso de engenharia civil, foi isso, né, que me motivou. E a PUC, de modo geral, ela sempre me brilhou os olhos, né? Particularmente na minha família não tinha ninguém, né, formado pela PUC em específico, mas sempre que tocavam no nome, né, da PUC, isso sempre me brilhou os olhos, porque a gente sabe que, de fato, é uma universidade que tem um nome de peso, né? E isso faz toda a diferença depois na nossa carreira profissional. Então, até no momento de prestar o vestibular, eu achava que era um sonho talvez inalcançável para mim, né? Até por questões financeiras mesmo, por questões socioeconômicas. Eu fui bolsista ProUni, então só por isso vocês já conseguem perceber, né? Que muitas vezes a gente coloca universidades particulares como não é nem que a gente coloca, né? De certa forma, a sociedade, né, acaba colocando isso como algo inalcançável, né? Então, muitas vezes, para pessoas que não têm uma condição socioeconômica muito favorável, né, acaba sendo um condicionante. Você ou passa numa universidade pública ou o sonho acaba ali, né? Então, acho que é super importante tocar nesse assunto, porque justamente por não desistir, por não ver como um sonho inalcançável, né, é que eu consegui me graduar na PUC São Paulo como bolsista, claro, mas não deixei de realizar o meu sonho, né? Acho que é super importante comentar isso com vocês também,
né? O pessoal que vai prestar o vestibular, para não deixar de prestar por eventualmente não ter, né, condições financeiras, porque a gente tem algumas oportunidades de bolsa, tem o Enem, por exemplo, né? É uma das possibilidades. E mesmo para os alunos que já estão na universidade, existem outros programas de bolsa. Depois o professor Matheus pode até comentar melhor a respeito disso. Acho que é importante a gente falar sobre isso também, porque eu vejo, tanto hoje quanto na época que eu estava na graduação mesmo, que muitas vezes as pessoas acabavam, por falta de informação, né, por não ter uma live como essa, as pessoas acabavam não tentando, né, nem prestando o processo seletivo, por não ter detalhes mesmo, né, maiores informações. Então, acho que é super válido. Parabenizo, né, para quem teve a ideia de fazer essa live. Eu acho que é fundamental ter esse contato, né, um bate-papo que não nos custa nada, né, compartilhar as informações e que ajuda muitos, né, futuros puquianos, por que não, né? Perfeito, maravilha, Sheila. De fato, eu gostaria de agradecer nesse momento também, né, a iniciativa feita pela Pró-Reitoria de Graduação, o nosso pró-reitor, o professor Flávio, né, que encabeçou essa ideia, esse momento, de forma a gente trazer informações, né, para o nosso público, nossos potenciais alunos. Obviamente, né, é uma live, é um momento que a gente está aqui ao vivo, discutindo, colocando algumas ideias, mas ela também vai ficar disponível, né? Então pode ser que você esteja vendo agora um vídeo, né, dessa nossa live que ficou gravada durante um tempo, e imagino que a gente consiga, de fato, atender ou atingir aí muitas pessoas. Então é uma iniciativa muito bacana, né? Eu parabenizo a PUC em nome aí do professor Flávio, né, da Pró-Reitoria de Graduação. Mas, Sheila, você comentou alguns pontos super interessantes, né? Eu acho que a questão do nome PUC, né? Nós temos tradição e compromisso com qualidade acadêmica, não só nos cursos de graduação, mas também em extensões, pós-graduações, né? Stricto sensu, mestrados e doutorados. Temos, de fato, esse zelo, né? Nós tratamos, né, toda a questão acadêmica com bastante rigor, né? Isso é uma característica PUC que de fato é reconhecida, né, no mercado. Nós temos uma excelente aceitação dos nossos profissionais no mercado de trabalho, pela qualidade da formação, pelo rigor que a gente trata, né, pelo profissionalismo, né, que a gente segue nos nossos cursos. Isso é um ponto muito legal. A questão também que você menciona, né, sobre bolsas, nós temos, de fato, algumas bolsas da Fundasp, que é a fundação mantenedora, né, que cuida especificamente dessa parte. Nós temos uma porcentagem, né, que é destinada a bolsistas, então existe uma parcela, sim, de bolsas da própria PUC. E para conseguir, né, para pleitear bolsas nesse contexto, é importante, né, fazer o vestibular, se matricular, começar de fato para conseguir vislumbrar esse horizonte, né? Então temos sim essa possibilidade, assim como existem outras formas de financiamento estudantil, de bolsas, né? Que como o ProUni que a Sheila colocou, trouxe aqui para a gente. Então, de fato, é algo para se pensar, para se difundir, né? Também como possibilidades, né? Eu acho que de fato é muito importante, né? Vocês terem essa visão, terem esse contato, ok? Bom, temos também algumas questões, Sheila, que eu gostaria de trazer, relativas mais estritamente ao nosso cenário atual, né, de mercado de trabalho. Para o pessoal que está nos acompanhando, né, fiquem à vontade para trazer perguntas, ou específicas ou abrangentes, fiquem livres, né, para colocar. Eu tenho acompanhado aqui na nossa tela de comentários, né? Então, tendo as perguntas, a gente seleciona, né, pelo contexto da pergunta e a gente vai encaixando aqui, né? E a gente coloca isso como um ponto de discussão, esclarecimento, né, para todos vocês, tá bom? Bom, Sheila, a gente tem visto que o mercado ele está bastante aquecido na parte de construção civil, da engenharia civil. Da mesma forma que eu comentei, né, que tivemos um certo boom, né, nos idos lá da minha formação, 2010 para 2014, a gente teve, de fato, um mercado bastante aquecido,
né? Foi um período de muito investimento, né, que foi realizado, por consequência, uma demanda forte por mão de obra qualificada, né? Então é importante também a gente sempre vislumbrar essa questão, né? Tem oportunidades? Tem, mas para mãos de obra qualificadas, né? Então a gente também tem que correr atrás dessa qualificação, desse aprimoramento, né? E, claro, termos zelo a respeito disso, né? Não é só entrar numa faculdade, né? A gente tem que construir toda uma trajetória ali dentro, né? Com diligência, né? Com busca por conhecimento, tem uma parte considerável que fica também pelo aluno, né? Não é só a universidade ou os professores, os alunos também precisam ter essa dedicação. E nesse período onde houve muito investimento, o Brasil cresceu, né? De fato, muitas coisas foram colocadas. Na sequência, né? Depois de alguns anos, a gente teve problemas a nível Brasil, né? Uma questão de crise, né? Com alguma afetação vindo da parte internacional, mas também alguns problemas internos. E agora a gente tem observado um aquecimento, né? Um cenário que muitos investimentos estão sendo realizados, tanto da parte pública, mas talvez especialmente em parcerias público-privadas, né? Com algumas linhas de atuação do governo que traz entidades, né, ou empresas para que participem também, né? Então a gente tem notado isso. E eu dei uma olhada e tem alguns números aqui que eu acabei encontrando frente a essa questão de investimentos, né? Que obviamente para os próximos anos acaba abrindo caminhos e possibilidades e oportunidades para os engenheiros civis que estão entrando agora, vão se formar aí daqui a 5, 6 anos, né? Acaba sendo um horizonte bastante fértil. Até uma informação interessante, especificamente o ano de 2025, né? O pessoal tem chamado do ano da infraestrutura, né? De investimentos em infraestrutura. Não só a infraestrutura, né? A gente está vendo muita coisa acontecer, mas especialmente na infraestrutura, a gente tem aqui previsão aí de cerca de 250 bilhões em investimentos, né? Então, é bastante investimento, realmente. Talvez em patamares que nunca antes a gente tenha experienciado, né? Temos muitos leilões sendo feitos pelo governo, né, para obras de infraestrutura, como duplicação de rodovias ou extensão, criação de novas rodovias, ferrovias, a parte de metrô, né? A gente tem visto São Paulo investindo, né? E a gente tem muita coisa de metrô sendo produzida, seja continuação de linha 2, seja uma nova linha, que é a linha 6, a linha laranja, né? Que atualmente possui 15 estações sendo construídas concomitantemente, em 3 turnos de trabalho, né? Então, isso, sem dúvida, mobiliza muito trabalho, direto e indireto. Existem perspectivas de extensão da própria linha 6, né? A linha que está sendo desenvolvida, com algum trecho sendo inaugurado em 2026, né? Final aí de 2026, tem a previsão de inauguração de um dos trechos. E já tem a ideia de expansão, né? Dessa própria linha. E fora outras linhas, né, de metrô colocadas no radar, linha 19, linha 20, linha 22. Então a gente tem um momento bastante fértil, né, de investimentos e um cenário que as coisas estão acontecendo, né? Então a gente acabou passando por muitos períodos, né, com voos de galinha, né? Ou seja, a gente tem um investimento, começa-se algo, mas não se conclui, né? As coisas não se encaixam devidamente. A gente tem visto um cenário mais favorável agora, né? Claro, temos que exigir, né, dos nossos representantes que isso de fato se perdure, né? E exigir que seja feito, inclusive, com bastante responsabilidade. Mas não só nessa parte de transportes em geral, né? A gente vê também saneamento, tem muito investimento de saneamento, né? Sendo previsto, né? Tem aqui dados, se a gente buscar pela internet, a gente vê 69 bilhões em novos investimentos na parte de saneamento. Tem, de fato, muita coisa para ser construída. Temos um Brasil todo aí para construir, né? A gente tem que investir, de fato. Um dado que eu tinha visto há um tempo, o que a gente investe em infraestrutura não é sequer suficiente para manter o que nós temos instalado, para manutenção do que a gente tem instalado. E veja,
E o que a gente tem instalado não é suficiente, né? A gente tem essa noção. A gente precisa de mais transporte, mais rodovias, transporte ferroviário, portos, né? Para a gente conseguir, de fato, escoar, né, as nossas produções de commodities, né? Que acaba sendo um grande diferencial, né? Do Brasil frente ao mundo. Então, precisamos de infraestrutura. Então, precisamos cada vez mais de uma forma organizada, né? Responsável, de forma sustentável, né? Inclusive, fazer isso. E, obviamente, o engenheiro civil ele está nessa cadeia, né? Talvez seja aí uma das principais profissões para compor toda essa cadeia, né? Todo esse arcabouço aí de investimentos necessários para a gente fazer o nosso país crescer, né? Bom, até puxando esse viés, professor, desculpa de interromper, mas até puxando esse viés, né, dos investimentos no setor de infraestrutura, eu gostaria de retomar aquela nossa conversa, né, sobre o seu período de formação e o meu período de formação. Porque quando eu entrei na universidade, a procura pelo curso de engenharia civil ela era muito alta, né? Justamente motivada por esses dados, né? Por esses altos investimentos no setor de infraestrutura. Quando a gente fala, a gente acaba falando muito do setor de infraestrutura porque é o setor que mais brilha os olhos, né? No fundo é isso. A magnitude dos investimentos são gigantescas também, né? Mas, de modo geral, ele acaba sendo uma medida, né? Em termos de aquecimento do mercado. Então, quando a gente está falando aqui, a gente não está falando só, né, de um único setor, mas a gente usa ele como uma baliza, né, para medir. E é curioso, porque durante o meu período de formação, foi um período bastante caótico, porque a gente teve oscilações, né, muito grandes em investimentos, né, no setor de infraestrutura. Então, diferente do período de formação do professor Matheus, por exemplo, em que ele muito possivelmente observou ao longo dos anos de formação uma demanda crescente, né, pelo setor, acompanhada aí possivelmente do interesse, né, no curso de engenharia civil também. De certa forma, né, não sei se essa é a melhor maneira de colocar, mas durante o meu período de formação foi até um período de grandes abalos, né, do ponto de vista de oferta de trabalho. E hoje a gente já tem um cenário completamente oposto. A gente tem um mercado superaquecido, né, baseado nos dados aí que o professor Matheus colocou, e a gente observa que a demanda não tem acompanhado, né? A procura, né, pelo curso não tem acompanhado essa demanda. Então, pensando numa perspectiva aí, né, dos alunos que estiverem ingressando agora, daqui 5, 6 anos, muito possivelmente, né, serão profissionais obviamente, se empenharem, claro, mas assim, serão profissionais super valorizados, porque a gente tem uma demanda crescente no mercado e uma queda, né, na procura pelos cursos. De engenharia, no modo geral, né, professor? Aqui não falando só especificamente da engenharia civil. Então, serve, né, como mais um fator, né, motivacional aí para quem ainda está em dúvida, né, se escolhe ou não a engenharia. É claro que eu sou um pouco tendenciosa, vou incentivar mesmo que escolha, né, a engenharia, mas de modo geral, né, é de fato um fator muito importante, porque muitas vezes a gente não tem essa visão, né? Quando a gente vai fazer a escolha da nossa carreira, é um momento muito complexo, né? Primeiro fator, muitos de nós somos muito jovens quando tomamos essa decisão, né? A gente acaba sendo influenciado, às vezes, por questões familiares, né? Por ciclos ali de convivência, né? Enfim, então eu gosto de trazer essas informações para os alunos, porque isso instiga a pessoa a pensar, tudo bem, eu estou escolhendo um curso hoje, mas o que vai ser daqui 5 anos, né? Quem serei eu no mercado de trabalho daqui 5, 6 anos, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, e é uma visão que eu, por exemplo, não tinha, né? E ninguém nunca me fomentou isso em mim na escolha do curso, né? Acabou sendo uma escolha bastante assertiva, mas até do ponto de vista de identificação mesmo, né? Gosto muito da engenharia, sou realmente uma entusiasta. Mas é super importante a gente comentar sobre isso, né, professor? Para estimular mesmo o pessoal de que sim, é uma boa escolha, né? Às vezes se tem essa dúvida, né? As informações às vezes são colocadas de uma maneira muito torpe também, né? Depreciando por ser muito, digamos, por ter, né, um comportamento muito cíclico, né? De acordo aí com, né, o aquecimento ou não do mercado,
mas é super importante a gente colocar, né, que o engenheiro, ele é sempre muito bem visto, né? E hoje Uhum. mais ainda, justamente por essa queda, né, na procura pelos cursos de engenharia e a demanda crescente, né, do mercado por conta desse aquecimento que a gente tem observado. Perfeito. Tem sempre aquela ideia de que engenharia é muito difícil, né? Olha, nada na vida é fácil, né? Mas eu acho que a gente não precisa encarar com um bicho de sete cabeças, de forma nenhuma, né? Eu acho que se a gente se propõe a fazer um bom curso, né, a estudar, a cumprir com o nosso papel ali enquanto aluno, né, as coisas vão acontecer. Claro, momentos de maiores ou menores dificuldades ocorrem, né, existem oscilações, mas os professores estão lá também para atender isso, né, para contribuir, para Sim, ajudar os alunos, né. Então não é um cenário de que você vai entrar na engenharia e vai ser algo caótico. Não, né? Se você tiver lá a sua dedicação, as coisas vão caminhar de uma forma bastante interessante, né? Então, e a gente nesse precisa ponto, combater um pouco essa ideia, né, de que engenharia dá para entrar, mas não dá para sair, tem alguns jargões aí, né? E não sim. necessariamente é por aí, né? Eu acho que a gente pode olhar de uma forma mais racional para isso, né? Sim. E nesse ponto, a PUC ela sempre foi muito acolhedora. Eu sempre me senti muito acolhida nesse início. Quando você entra, né, na graduação, sempre é um choque, né? Normalmente quem entrou no curso, muito provavelmente foram bons alunos, né, na educação básica. Então, o primeiro grande choque é você chegar e não tirar notas altas necessariamente logo de cara, né? Então, Uhum. isso, nesse ponto, os professores sempre foram muito dispostos, né? Sempre muito acessíveis. Eu acho que essa é a palavra. E conversando com colegas de outras universidades, nem sempre se tinha esse contato próximo com o professor. E aí eu acho que muito motivado por isso, por essa falta de uma relação mais próxima com o professor, é que acaba motivando, né? Essa desmotivação, né, do aluno que entra ali no curso de engenharia, encontra muitos desafios, sim, mas nem sempre tem o apoio necessário. E aí o desafio parece ser muito maior do que ele realmente é, simplesmente por não ter um apoio, né? Não ter um professor próximo que tire aquela dúvida que às vezes está travando Uhum. ali, né, e te impedindo de avançar. E mais do que isso, ao longo do curso também, na PUC eu sempre tive muito disponível oportunidades, né, de atividades extracurriculares. E quando eu coloco isso, não é no sentido de simplesmente participar de palestras, participar de visitas técnicas, não, mas uma formação que completasse, né, aquele conhecimento técnico que a gente tinha em sala de aula. Então, mesmo durante o curso das próprias disciplinas, né, os professores sempre tiveram essa motivação de aprendizagem ativa, né, e estimular isso nos alunos. Então, a gente, ao longo, né, das disciplinas que a gente cursava, na maioria delas, isso não só do quadro, né, de disciplinas profissionalizantes, mas mais especificamente sobre elas, a gente sempre tinha algum projeto, né, que estivesse relacionado ali àquela disciplina, e isso agregava muito, porque a gente conseguia aplicar aquele conhecimento técnico que estava aprendendo em um projeto, né? Então aquilo acabava motivando mais o aluno, porque às vezes o aluno de engenharia que tem um curso muito teórico, né? Ele acaba ficando um pouco desmotivado no sentido de não conseguir correlacionar aquele conhecimento teórico que ele está aprendendo com o universo prático, né? O que a gente vê no dia a dia, com os projetos de fato. E aí eu puxo até um outro ponto forte do curso de Engenharia Civil da PUC, que são os professores com atuação profissional. Então, muitos dos professores que eu tive do curso profissionalizante, eles atuavam no mercado de trabalho também. Então, eram professores, né, e engenheiros atuando no mercado de trabalho. E isso agregava muito para a gente em sala de aula, porque às vezes a gente tinha uma dúvida muito específica de projeto, né? Não era nem da teoria que estava sendo aplicada. E aí o professor, justamente por trabalhar na área, conseguia esclarecer e fazer a gente enxergar que não era o bicho de sete cabeças que parece, né? Então isso realmente é um ponto assim que agregou muito na minha formação. E hoje, né, como uma engenheira também atuando, eu vejo que de certa forma, né, eu saí bem preparada. É claro que quando a gente se forma, a gente tem muito que aprender ainda, né? Profissionalmente dizendo, mas
eu não saí totalmente crua, esse é o ponto, né? Não saí totalmente crua da graduação. Eu já tinha uma certa experiência com projetos, academicamente também, eu tive oportunidades muito importantes, né? Ao longo da graduação, eu fiz iniciação científica, a PUC tem programas também de intercâmbio, eu fiz intercâmbio também pelo programa, era uma parceria com o Santander, né? Das bolsas ibero-americanas. Então, assim, existem muitas oportunidades, né, oferecidas pela universidade e que acabam agregando, né, a formação daquele aluno, que muitas vezes você sai no mercado de trabalho e tem inúmeros ali, né, concorrendo com você. E qual é o seu diferencial, né? Muitas vezes, ok, às vezes a pessoa não teve a iniciativa de procurar, né, se empenhar, se profissionalizar, né? Ainda que durante a graduação. Mas, às vezes, também é falta de ter a oferta disso no ambiente, né? Estudantil. E nesse ponto, né, eu não tenho queixa nenhuma, pelo contrário, só tenho a agradecer, né, pelo ambiente da universidade, sempre ter sido assim tão colaborativo, né? Um ambiente de incentivo aos alunos, nas atividades também extracurriculares e não só nas aulas mesmo, né? Uhum. Legal. A gente sempre incentiva, né, os estágios, né, em boas empresas, né, em rotinas também de estágios compatíveis, né, para que o aluno ele tenha como prioridade o curso em si, né, e o estágio seja de fato algo que complemente, né, todo esse processo, assim como visitas técnicas, né, que a gente também organiza. E um ponto que é super importante citar é que as nossas turmas, elas são de 25 alunos. Então, essa proximidade que a Sheila citou, né, isso acaba sendo bastante forte, né, e a gente consegue viabilizar isso de uma forma consistente, tendo turmas menores, né, então os professores ficam mais acessíveis, né, para os alunos nessas turmas que têm um número menor, né, do que eventuais outras universidades. Então, isso é um ponto, de fato, bastante legal. A Sheila foi para a Espanha, né, Sheila ficou 6 meses lá, e voltou, né, para concluir o curso aqui. Isso, né, na minha época, eu fui para Portugal, fiquei 6 meses também, e são experiências super enriquecedoras, né, e a gente incentiva também para que tenhamos, né, tenhamos a possibilidade, né, de fazer esses intercâmbios. Temos muitas universidades parceiras, né, então a PUC é reconhecida internacionalmente, temos centenas de outras universidades com convênios, né, então a gente consegue também ter essa possibilidade, tá? Nosso curso, ele tem 5 anos, né, curso de Engenharia Civil, 5 anos na PUC. A gente tem 2 anos de ciclo básico, né, onde nós temos disciplinas que buscam, né, dar suporte ou fundamentos, né, para que a gente consiga evoluir em conteúdo, em conceitos, né, no ciclo profissionalizante. Nesse ciclo básico também, a gente entende como algum nivelamento também, né, para que os alunos tenham lá ferramentas de matemática, de física, química, né, que dê subsídios, né, para que ele tenha um bom desenvolvimento ao longo dos próximos anos. Temos eixos, né, então a gente tem grandes eixos na engenharia civil, e se a gente pensar um pouquinho, né, originalmente a civil, ela veio de certa maneira, como um contraponto à engenharia militar, né? Por que chama engenharia civil, né? Pô, civil, né? De onde vem esse nome, né? É que a primeira engenharia que nós tivemos no Brasil foi a engenharia militar. E aí, enquanto um contraponto, surge a engenharia civil, que à época abrangia várias áreas e continua abrangendo, né? Hoje a gente tem, nesses eixos a que eu me referi, eixos de engenharia de estruturas, eixo de engenharia geotécnica, eixo de engenharia predial ou sistemas construtivos prediais. A gente tem eixos de hidráulica e recursos hídricos, de transportes, de engenharia urbana, pensando em cidades em si. Veja, são N possibilidades. E, de fato, o engenheiro civil ele é treinado, ele é capacitado para buscar essas possibilidades no mercado, né? Ou, claro, frente às oportunidades que vão aparecendo, né? Tomar decisão, né? E ver em qual área ali ele tem mais afinidade e, dependendo das oportunidades, ele galgar determinadas carreiras profissionais.
Então, a engenharia civil ela tem um aspecto coringa, né, de certa maneira. Existem muito campo de trabalho. Existe, de fato, várias frentes aí que são possíveis de seguir. E não só especificamente na própria área, né, da civil, mas temos, talvez hoje um pouco menos, mas ainda temos muitos engenheiros que se formam e acabam indo para outras áreas, como, por exemplo, o mercado financeiro, né? Eu aproveito e puxo um comentário aqui, né, do Guilherme Henrique, que ele colocou. Ele pergunta, né, quais áreas dentro da engenharia civil que estão em alta no mercado de trabalho atualmente e o que os profissionais precisam desenvolver para se destacar nelas. O mercado financeiro seria interessante, né? Ele trabalha na Motiva, né? Atualmente chamada de Motiva, no ramo de ferrovias. Legal, veja, do que eu estava comentando, fazendo o link, né, no comentário do Guilherme, né? De fato, temos N possibilidades, né? A engenharia civil, ela é bastante eclética, né? Ela tem algumas profissões dentro dela própria. Isso é algo positivo, a gente pode entender como algo bastante positivo. Além disso, o mercado financeiro ainda demanda muitos profissionais. E por que ele demanda? Porque nos 5 anos de engenharia, e aí não só da civil, mas engenharias como um todo, a gente é treinado a pensar de forma sistêmica, a se organizar, né? A entender causa e consequência, né? E fazer uma visão objetiva de determinados problemas. A gente é treinado na tomada de decisão, a gente acaba sendo treinado em trabalho em grupo, então tem muito das soft skills, né, que a gente vai desenvolvendo. A cada projeto que é proposto no curso, os alunos vão lá se unir para desenvolver aquilo, dividir tarefas, né, se organizar e conseguir fazer de forma colaborativa aquela missão, né, aquele projeto que foi entregue. Então, todo esse treino que existe, né, ele acaba gerando um profissional capaz de atuar em várias outras áreas. E o mercado financeiro, ele tem, de fato, absorvido, né, uma parte. Já foi mais, né? Hoje em dia, ciências econômicas, né, economia, ela tem uma vertente forte da parte de cálculo também, né? Então, muitas financeiras ou bancos têm também na economia, né, nos estudantes de economia, uma enorme possibilidade, né, de colaboradores, mas a engenharia também, de fato, vem firme nessa linha e tem, de fato, vários profissionais que vão nessa área. Mas, especialmente no contexto da civil, né, o que a gente pode citar? Hoje em dia, a gente tem nessa área, nessa linha de infraestrutura, um mercado bastante aquecido. Então, quando a gente fala em infraestrutura, que pode ser, por exemplo, infraestruturas ferroviárias, né, que é o caso, o Guilherme até citou aqui na pergunta, né, que ele trabalha. Transportes ferroviários, metroviários, né? De fato, é um campo que tem demandado cada vez mais, né? Mão de obra especializada nisso. E o engenheiro civil, ele vem com um V0, né? Para que ele consiga, de fato, se especializar eventualmente em algum ponto de engenharia ferroviária ou engenharia metroviária. Nós temos disciplinas, unidades curriculares que abordam isso. Claro que até a Sheila citou, né, de se formar, ir para o mercado e ainda ter que continuar aprendendo. Isso é natural, né? Qualquer profissão, a gente precisa ter uma educação continuada, né? Nunca parar de se aprimorar, de cursos, especializações. Isso, sem dúvida, é algo muito importante. A gente tem que ter isso em mente, né? Independente do curso que você escolha, né? Você pode citar direito, medicina, engenharia, sempre existem outros caminhos, né? Nessa educação continuada que são muito importantes. Mas é importante ter uma base sólida, né? Para que você consiga, em cima da base sólida, fazer a evolução ou focar especialmente no ponto, né? Isso faz parte de toda a trajetória. Então, nessa parte de quais áreas, né, nós temos demandas mais intensas, veja, a parte de infraestrutura é algo bastante pujante, né? Seja na parte ferroviária, rodoviária, pontes, né, e viadutos, que acaba, apesar de ser uma área estrutural especificamente, né, ela vai atender demandas da parte de infraestrutura de transportes, né? Eu vou ter uma rodovia e alguns obstáculos eu vou ter, sejam rios, sejam alguns vales, e eu preciso ali colocar um elemento que me permita ir de um ponto até outro, né?
Então, aí surgem pontes e viadutos nesse caso. Então, isso também é algo bastante intenso, né? A gente tem visto falta de profissionais nessas áreas, por exemplo, calculista estrutural de pontes e viadutos, geotécnicos, né? Profissionais especializados na parte de fundações, contenções, área de túneis. A gente tem encontrado dificuldade mesmo de contratação, inclusive, né? O mercado tem experienciado isso. Então, são campos bastante férteis, né? Inclusive nesse cenário que a gente acabou citando aqui na live de muito investimento sendo feito, né? São bilhões e bilhões num horizonte, né? De, vamos colocar aí, uma janela aí de 5 anos, 5, 6 anos, é o que tem sido estabelecido e muito provavelmente mais e mais investimentos serão feitos, né? Lembrando, para a gente conseguir fazer a manutenção do que a gente já tem instalado, o que a gente investe hoje não seria suficiente ou não é suficiente. Então a gente precisa certamente aumentar em muito os investimentos, né? Na parte de infraestrutura. E aí, claro, né? Isso obviamente vai gerar muita oportunidade. Então é um horizonte bastante interessante. Claro, eu, por trabalhar, inclusive, né? Especificamente nessa parte de infraestrutura, focando ainda na parte estrutural, é um pouco do meu dia a dia também, né? Então, eu falo também por alguma propriedade de ver essas demandas de falta de profissionais especializados no mercado. E, claro, outras áreas também, a gente vê construções prediais, a parte industrial também, né? Tendo bastante demanda, seja da parte de geotecnia, da parte de gestão, né? O engenheiro também faz muita gestão, parte de logística, né? Suprimentos, isso também é algo que faz parte da cadeia, né? Das atividades aí do profissional engenheiro civil. Então, eu acho que o Guilherme, né? Até trabalhando numa empresa concessionária, né? Que investe bastante, tem um histórico de investimento enorme e tem propostas, né? Futuras de investimento bastante acentuadas aí em rodovias, né? Especialmente. Veja, eu acho que é um caminho interessante, Guilherme, focar, né, nessa parte de infraestrutura e uma vez estando já, né, já ter aí um pezinho, né, nessa parte, no caso aí de ferrovias, né, eu acho que isso pode ser um caminho bastante interessante e bastante fértil. Ok? Até Bom, complementando a resposta, né, professor? O Guilherme colocou o que os profissionais precisam desenvolver para se destacar nelas, né? Eu acho que, independente da área, né, que a pessoa acaba escolhendo, o primeiro grande ponto é a base sólida, né? E o curso da PUC, ele dá essa, digamos, essa possibilidade de pulverização, né, digamos. Então, você consegue atuar em diversas áreas profissionais, né? Não é um curso que te condiciona a uma área específica da engenharia, né? É o engenheiro civil de saneamento. Não. O engenheiro civil formado pela PUC, ele consegue atuar em qualquer uma dessas áreas. E para que o profissional consiga se desenvolver e se destacar em cada uma das áreas, Guilherme, é você o quanto antes, né, durante o curso de graduação, eu não sei se você já é um estudante de engenharia ou não, mas se você for um estudante prestes aí a se tornar um PUCiano, é o quanto antes, durante o curso de graduação, identificar qual a sua área de interesse, né, qual a sua área de identificação. Até curiosamente, quando eu entrei no curso de engenharia civil, eu tinha um interesse, né, por hidráulica. Eu achei que eu iria, né, me identificar com essa área. E quando eu tive as primeiras disciplinas de estruturas, eu já me identifiquei e falei, não, é com essa área, né, que eu me identifico. E eu sempre busquei, ainda durante a graduação, né, fazer trabalhos voltados para essa área, mesmo durante o intercâmbio, né, puxei disciplinas, né, cursei disciplinas fora que eram na área de estruturas, justamente para ir, ao longo, né, do tempo, me aprimorando naquela área em que eu me identifiquei. Então, às vezes, quando a gente está entrando num curso, a gente quer saber o que dá dinheiro, né? No fundo é isso, a gente quer saber o que é melhor, né? Mais motivada por uma questão financeira, às vezes. Mas eu acho que é super importante a gente, mais do que isso, ver o que a gente gosta, né? E se identificar de fato. Porque se você faz aquilo que você gosta, por mais árduo que seja, né, o seu trabalho, você se sente satisfeito, né? Você sente uma satisfação profissional, e isso não tem preço, né? E o profissional que ele faz aquilo não só pelo dinheiro, né, mas pela satisfação profissional,
por gostar daquela área de atuação, ele busca cada vez mais se especializar, né? Então, eu diria que mais do que nada, mais do que tudo, perdão, é você buscar o que, né, você mais se identifica e se aprimorar naquela área de conhecimento. Uhum. Maravilha, perfeito, Sheila. Bom, pessoal, um lembrete importante, né? Nossos os vestibulares para os cursos da PUC, né? E falando especificamente aqui da Engenharia Civil, eles ocorrem no dia 29 de junho, né? A prova, ela ocorre no dia 29 de junho, uma prova presencial, né? É um domingo, né? Das 9 da manhã até as 13 horas. E as inscrições para o vestibular de inverno, elas ocorrem até o dia 20, né? Então, tem aí hoje, estamos aí no dia 26 de maio, né? Então, as inscrições já podem ser realizadas, né? E ocorrem até o dia 20 de junho. Não deixe para a última hora, né? Deixar para a última hora pode ser um pouco delicado, né? A gente pode, por algum imprevisto, perder, né? Essa oportunidade. E, claro, desejamos, né? Uma excelente escolha, né? De qual carreira seguir, e as portas ficam abertas, né? Aqui da PUC, da Engenharia Civil, para vocês, né? Para vocês trilharem aí conosco uma carreira profissional brilhante, assim como aconteceu com a nossa aluna Sheila, tá bom? Agradeço a oportunidade, agradeço a PUC, né, por ter providenciado e dado condições, né, para esse momento, para essa live. Ficamos à disposição também, né, se você entrar no site www.pucsp, São Paulo, né, pucsp.br, você vai ter ali alguns caminhos de contato com a gente. Se você entrar na página lá da Engenharia Civil, tem lá o meu e-mail, né, na parte da coordenação. Se vocês tiverem dúvidas específicas, fiquem à vontade, né, para entrar em contato. A gente vai ter o maior prazer aí em respondê-los. Tá bom? Se quiser deixar uma última palavra, Sheila, fique à vontade. Mais uma vez, eu só agradeço pelo convite, né? É sempre uma honra estar representando a universidade. Desejo boas-vindas aí para os novos PUCianos, né? E também me coloco à disposição. Se vocês procurarem, vão me encontrar nas redes sociais. Podem entrar em contato, vai ser sempre uma satisfação tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, Sheila. Obrigado, pessoal, por acompanhar, pelo prestígio. Se isso for interessante aí para vocês, encaminhe o link, né? Isso vai ficar salvo na plataforma YouTube. Encaminhe, né, para os amigos, colegas, né, que possam ter interesse. E as portas ficam inteiramente abertas a vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.